Queridos amigos, que alegria pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 28º, Retorno. Nós já vimos Júlio, na Guerra do Paraguai, desencarnar pelo suicídio. Tentou o suicídio uma vez com produto corrosivo, comprometendo a sua garganta, comprometendo o seu estômago. Depois ele desencarnou como suicida, não é? Como nós dissemos. Depois ele reencarnou novamente e aos 8 anos de idade teve um afogamento, mas ficou as sequelas na sua garganta. Agora uma preparação para a terceira reencarnação, né? Onde também vai ficar pouco tempo, mas vamos ver como vai ser coroado esse momento dessa reencarnação. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que possam nos envolver em mais um dia que predispomos a estudar este livro. Agradecemos aos queridos telespectadores, telespectadoras que carinhosamente vêm acompanhando na íntegra este estudo, e muitos já acompanharam estudos anteriores. Que alegria em estarmos juntos em mais esta oportunidade. Capítulo 28. Retorno. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso. O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto. Aqui nós vemos aquela epístola de Paulo, quando ele diz que o plantio é livre, a colheita tornar-se-á obrigatória. Júlio cometeu um dos maiores crimes para com a vida, o suicídio. Logicamente, o suicida é aquele que passa por grandes provações. Nós já vemos Júlio voltar como Júlio. Ele desencarnou de maneira muito cedo, em tenra idade, com 8 anos. E ele volta para o mundo espiritual. Ele não volta como aquele Júlio da época da Guerra do Paraguai. Ele está com 8 anos, sofrendo das condições da garganta, que se piorou com o afogamento. Até aí não foi um suicídio, foi um afogamento. E agora vão preparar ele para que ele possa reencarnar com pouco tempo, apenas para recompor o seu órgão perispiritual. E aí sim, na 4ª oportunidade, é que ele vai estar pronto para continuar a sua caminhada, a busca da sua evolução. Veja, ele precisou praticamente de 4 reencarnações para dar continuidade naquele Júlio da Guerra do Paraguai. Só para nós termos uma ideia, a sequela de um suicídio. E mostrando significativa a expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? Penso, contudo, no martírio dos pais. Considerou Hilário, hesitante. Meus amigos, falou o ministro generoso, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira, no pretérito, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade,
reabilitar-se-á com a cooperação deles. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Então aqui nós percebemos, que as palavras de Clarencio são palavras lúcidas, onde não tem emoção, tem razão. Cada plantio feito é necessário que se colha. Então nós vemos aqui que esses personagens, aonde Amaro e Zulmira vão sofrer bastante, porque vão ter uma criança e em pouco tempo essa criança vai desencarnar, só que vamos relembrar que o Júlio que vai nascer é o mesmo que havia tirado Lina de Esteves. E depois, quando o Júlio estava com Lina então teve uma queda por Armando, e Armando teve então um relacionamento com Lina. Júlio viu, ele não suportou, e foi nesse momento que ele se suicidou. Então Amaro, que era na verdade o Armando, consciente de que ele também tinha culpa para com Júlio, no mundo espiritual, depois de muito sofrimento, ele pede para vir ajudar Júlio e para vir ajudar Lina. Então hoje são os mesmos personagens, não é? Então o que Clarencio quer mostrar para nós que não existe, em hipótese alguma, injustiça nesse momento. Não existe vítima nesse caso. A palestra esmoreceu, talvez porque o assunto nos compelisse a severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, calamo-nos, cismarrentos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que restituiria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário, envolvido em sombra. Odila trazia nos braços o filho irrequieto e gemente, enquanto o ministro, irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos ambos em silêncio. Penetramos a sala humilde, qual se houvera sorvido invisível anestésico. O menino emudeceu. Junto de nós, o orientador, solícito, explicou. O doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez-lhe expressivo aceno e o nosso instrutor penetrou sozinho a câmara conjugal, sem dúvida, para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Então aqui nós vemos um momento belo, que é um momento da preparação reencarnatória. Então, de toda aquela equipe que ali estava, apenas Clarencio, que tinha também o domínio, o conhecimento do processo reencarnatório, é quem entrou com aquele menino. Mesmo porque havia o momento íntimo do casal, onde há um respeito muito intenso. Só não há respeito quando o casal vive uma vida desregrada, no sentido sexual. Aí, logicamente, a companhia desse casal são espíritos perturbadores, são espíritos do mesmo quilate. Mas, no caso, havia necessidade de levar o Júlio, havia necessidade de fazer uma ligação entre o ventre daquela mulher e entre o espírito. O cordão umbilical deveria ser restabelecido entre Júlio e o ventre de Zulmira. Um outro ponto muito interessante é que ali todos eles tinham uma noção. Só de Júlio ter adentrado aquela casa
nós já percebemos que Júlio foi coroado daquelas vibrações familiares, vibrações de amor. Ele já se sente mais tranquilo, aquilo dá a ele uma tranquilidade para aquele momento que ele vai ter que passar. Então nós percebemos que aqui, quando falamos de uma reencarnação programada, nós não estamos falando de uma reencarnação de um espírito da condição de Francisco Cândido Xavier, que tem todo um cuidado, não. Nós estamos falando de uma reencarnação comum, de um espírito que foi suicida, de um espírito que está colhendo os frutos pelas quais plantou, mas que a generosidade da prece, a generosidade de corações que entenderam que erraram no passado, permitiram com que pudesse, num determinado momento de nossa existência, haver os reparos necessários. Então isso foi o que muito me chamou a atenção nesse momento onde Júlio chega à casa que ele morou até os 8 anos de idade. Transcorridos alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro, convidando-nos a entrar. Enternecedor espetáculo desdobrou-se à nossa vista. Zulmira, em espírito, estendeu-nos braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria, e quando recebeu Júlio, conchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora. Senhor, abençoa-nos, de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios a que nos achamos, acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz que lhe será a salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te, auxilies a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Então aqui vai dar continuidade, mas nós percebemos que ele emprega todo o sentimento de amor que estava dentro dele, né? E um outro fato interessante, ele entrou sozinho. Quando Zulmira tem logicamente a relação com o marido, ela adormece. Também Amaro com certeza havia adormecido. É nesse momento então que Clarencio, no respeito do âmbito do quarto, que é algo sagrado para um casal sério, respeitado, entra então toda a equipe. Zulmira já está dormindo, o seu espírito se desdobra e ela então vê ao seu lado sendo entregue Júlio, e toda a emoção que descreve André Luiz daquele momento que Zulmira passa a ter aquela criança como algo precioso na sua vida, fazendo com que todos que estavam ali ficassem emocionados. Mas a prece de Clarencio, às vezes a gente lê a prece, a gente não dá tanta importância, não é? Clarencio faz uma rogação ao Pai Celestial para dar sustentação na grande estrada redentora, diante dos obstáculos e a dor que eles iriam passar. É isso que nós aprendemos com o Espiritismo, quando a dor visita a porta de nossa casa. Geralmente se pede dinheiro para pagar nossas dívidas, saúde para restabelecer a nossa condição,
mas o que o Evangelho efetivamente, aonde o Espiritismo vem explicitar os ensinamentos de Jesus, é que nós aprendamos a pedir força, a pedir coragem para os momentos difíceis que o caminho reservará para nós, que é a quitação do nosso passado criminoso. As pessoas que tiverem interesse em saber um pouco mais sobre a reencarnação, estude conosco o livro Missionários da Luz, em que Alexandre é um verdadeiro professor para André Luiz e para nós outros a respeito da reencarnação, tratando, por exemplo, da reencarnação de Segismundo, de outros espíritos mais. Então, é um tema que vale muito a pena. E aqui, de forma sintetizada, nós já vimos o que vimos naquele livro, por exemplo, com a reencarnação de Segismundo. Então, nós sabemos que há a primeira gravidez espiritual, para depois possa haver a gravidez física, a gravidez fisiológica. Então, é um processo muito bonito. E ali aquele coroamento, quando o espírito já reduzido em tamanho, Júlio aqui já está no tamanho de uma criança, não está mais no tamanho de quem tem 8 anos de idade, ele é entregue espiritualmente para a sua futura mãe. E ele passa a acompanhar a gestação ao lado da mãe, não dentro da mãe. Dentro da mãe está apenas o feto, que é a parte material nossa. Mas o espírito está ao lado. E ele sabe quando é desejado, quando ele é rejeitado, quando ele é querido, quando ele não é querido. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado na forma que nós lidamos, porque o espírito, mesmo em estágio diminuto e inconsciente, ele capta as nossas percepções, os nossos desejos. Continua. A palavra do ministro, saturada de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, levara-nos à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao regaço, até junto de nosso orientador, e ajoelhou-se. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim, com o filho morto aos pés do Cristo, e não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação, que me habituara a querer com extremado carinho. Jorro estelar descia da altura, inflamando-lhe a fronte, e da destra que acariciava a irmã, genuflexa, projetavam-se raios de safirina luz. Então aqui nós percebemos, né, a importância dos benfeitores espirituais em nossa vida. Zulmira teve o ímpeto de agradecer, com a criança aos braços, mas vamos relembrar que aquela alegria é temporária, porque essa criança vai viver pouco tempo. Ela vai ter a oportunidade de receber essa mesma criança um pouco mais tarde, nós vamos ver isso. Mas naquele momento, aquele júbilo foi o que trouxe a condição de restituir em Júlio a sua condição da garganta, o refazimento daquele órgão que ele mesmo havia dilacerado pela sua própria vontade. Então nós percebemos aqui que 2 personagens desencarnam, um sobre o suicídio e o outro envenenado. 2 membros dessa história. Um deles sofreu, mas já está encarnado, está continuando a sua vida, e o outro está tendo que passar por 4 reencarnações, ou seja, mais 3 reencarnações para cumprir e para desempenhar aquilo que ele fez na primeira, que foi o suicídio. Então nós percebemos que esse átimo de amor que envolve aqueles corações é o que vai dar a certeza para Júlio
já na condição agora de uma criança, já com o véu do esquecimento, tendo apenas a sensibilidade reinando em seu ser, e essa alegria que todos estão ali naquele momento envolto é que vai passar a Júlio a certeza que ele está no caminho correto. Maravilhosos instantes de expectação correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zulmira, desde então, afigurou-se-nos integralmente concentrada no filhinho, que se enlaçou a ela instintivamente, à maneira de um molusco a acomodar-se na própria concha. Júlio dormira placidamente, enfim. Abraçado ao colo materno, parecia fundir-se nele. De outras vezes, acompanhara trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam concurso ativo de técnicos do assunto e de benfeitores da vida superior, mas ali o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino, como se justapunha aos delicados tecidos do perispírito maternal, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Então aqui nós vemos a preocupação de Clarencio, levantou aquela companheira emotiva, levou para perto do seu corpo, para que ela pudesse descansar um pouco, se refazer, porque agora ele estava acompanhada de uma criança. André Luiz acha estranho, porque em vários momentos reencarnatórios, e o André citou um caso há pouco, que é exatamente do espírito de Segismundo, André descreve em várias obras, através da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, dos 13 livros que nós temos, a dificuldade que precisava toda uma equipe de técnicos para auxiliar no processo reencarnatório. E ele estava achando estranho que o próprio Clarencio e aquela equipe que estava com ele, Clara, dava a sustentação de fazer um processo calmo, sereno. Primeiro vamos analisar também que Júlio chegou à condição de 8 anos de idade, estava com o seu véu de esquecimento todo praticamente tampado da reencarnação anterior. Isso facilitou, porque com 8 anos de idade ele não estava tão consciente de tudo que estava acontecendo. Então aí já ficou mais fácil o caminho, não tinha obsessores para atrapalhar nesse momento. Foi coroado de muito amor. A equipe se revestiu de muito amor naquele momento, não tinha nenhum daqueles espíritos que estava contrariado, como por exemplo, se Odila se opõe, não tem aquela transformação, lógico que tudo seria mais difícil. Imagine, o filho veio no colo da mãe, onde a mãe foi dando a ele calma, nós vamos resolver teu problema, confia em mim, confia em todos nós que aqui estamos, o seu pai vai continuar te ajudando. Então André Luiz achou estranho que ele, na verdade, foi uma reencarnação tranquila, um projeto tranquilo, sem aquelas equipes todas. Nós vemos aí, por exemplo, Segismundo, no caso que o André citou, com mais de 100 técnicos que acompanharam numa prancheta todo o seu processo perispiritual, como seria. Então, vale a pena quem quiser estudar conosco na TV A Caminho da Luz, essa obra que é o livro Missionários da Luz. Não é mesmo, André Luiz? Sem dúvida, é um livro fantástico, como todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E aqui apenas um ponto que me chamou a atenção, é que nós dissemos há pouco da gravidez espiritual e da gravidez fisiológica. Então, o espírito, em tamanho diminuto, ele também era aconchegado pelo perispírito de sua futura mãe, no caso Zulmira. Então nós precisamos compreender que o filho ele nada mais era do que uma extensão do perispírito da mãe,
Por isso desses elos que ligam os sentimentos entre os filhos e as mães ser uma coisa muito forte, uma coisa muito arrebatadora. É interessante esta descrição a nível espiritual. Continua a narrativa. Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo denso, conduzindo consigo o pequeno, confortado e desfalecente. E retiramo-nos, tomados da alegria que nasce, pura, da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Azumira, e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez incipiente. Quando nos vimos de novo, a sós, as indagações surgiram imperiosas. Então agora nós vamos ver, porque é natural, é um estudo onde nós vemos Hilário e André Luiz, não é? Eram dois cientistas, a grande verdade é essa. E como cientistas, eles queriam ir a fundo, conhecer todo aquele processo. Agora é hora de indagar Clarencio, né? Para que eles pudessem aprender um pouco mais. Mas nós vemos aqui alguns pontos interessantes que devemos abordar para podermos compreender um pouco melhor tudo isso, né? Irmã Clara e as companheiras oscularam a futura mãezinha. Então nós vemos aqui, dentro desse processo de reencarnação programada, Clara tem um papel fundamental, que é estar ali ao lado, fazendo a composição tanto daquela que vai ser a mãe, como também o acompanhamento a Odila, porque para Odila também esse momento não é fácil. Apesar de ser o seu filho, ela está entregando o seu filho àquela mulher que até pouco tempo atrás ela tinha ódio, rancor. E exatamente o pai vai ser o ex-marido dela, ou seja, um amor que nunca se limitou, porque quando Amaro esteve fora do corpo, ele declinou todo o amor que ele tinha por Odila. E ele disse, eu me casei de novo porque a necessidade me obrigou. 2 crianças pequenas, como é que eu ia educar essas crianças? Tinha que ter uma mulher para acompanhar, mas essa mulher nunca conseguiu substituir o seu amor. Então aqui nós vemos que quando as pessoas começam a entender os papéis que nós devemos desempenhar na terra, porque quando Jesus diz, nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor, o rebanho somos nós somos todos irmãos. Ninguém foi criado naquela ideia da alma gêmea, naquela ideia de alma gemida que vai ficar toda a existência junto. Não, eu hoje sou casado com a Soraya, não quer dizer que eu já tive muitas vidas em comum com a Soraya, como ela teve muitas vidas comuns comigo. Dentro das experiências naturais, nós vamos nos envolvendo dentro do processo reencarnatório e das necessidades que nós temos para alcançar a nossa evolução. Então, tudo isso nos faz compreender que o estado e o estágio de sermos pai, de sermos mãe, de sermos marido, de sermos esposa, de sermos filhos, é temporário. Hoje podemos ser pai, amanhã podemos ser mãe, depois podemos ser um filho. Enfim, há uma múltipla diversidade no processo reencarnatório que vai envolver aquelas criaturas que estão juntas naquele momento. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada, no momento, a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior
seriam fatalmente mobilizadas para interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Então aqui nós já vemos que quando é um espírito de uma reencarnação missionária, que ele tem a necessidade de envolver outras pessoas ou que já traz consigo ascendentes espirituais, todo um processo de reencarnação é diferente. Ele pode até não ter um pai biologicamente, uma mãe biologicamente dos melhores, mas ali o embrião será tratado e a hereditariedade perderá força comparado com a sua necessidade reencarnatória. Aqui nós percebemos Clarencio dizendo que quanto maior a envergadura espiritual do espírito, mais preparo tem no seu processo reencarnatório. Os detalhes, as circunstâncias, o preparo natural, seja da própria mãe, do próprio pai. Isso é fundamental nós analisarmos, nós refletirmos. A reencarnação não é tudo igual. A reencarnação de um primitivo não é igual de um missionário. O corpo físico de um primitivo não teve o mesmo preparo que se tem de um espírito missionário. É igual na Terra. Dependendo da minha posição social, eu posso ficar num hotel 5 estrelas. Dependendo da minha posição social, eu vou ficar numa pensão. Da mesma maneira que tem esta divergência econômica no mundo, existe também esta divergência espiritual. E cada pessoa está consoante à sua necessidade, ao seu projeto, à sua reencarnação. Então nós ficamos imaginando a preparação reencarnatória de Chico Xavier, por exemplo, de Dr. Bezerra, de Mahatma Gandhi, de personagens que mudaram o curso da história pela sua posição, pelo seu temperamento, pela sua docilidade, pela causa que eles traziam consigo. Então é muito interessante, mas não para por aí. Agora haverá novas indagações em torno deste assunto para o esclarecimento do ministro Clarencio. E vamos relembrar que essa reencarnação era muito curta para que houvesse toda uma preparação para aquele espírito que vai viver muitos anos aqui na Terra, não é? Então, por isso que também dentro disso que o André está falando, os espíritos vêm clarear para todos nós. Vamos continuar a leitura. E se o reencarnante fosse um homem de larga intelectualidade, inquiriu Hilário, estudioso, merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que lhe não faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. Então aqui nós vamos por parte agora, porque agora ele começa a perguntar sobre algumas pessoas no tempo do intelecto, de alguns compromissos para com a sociedade. Então ele diz, se fosse uma pessoa intelectualizada, como é que seria? Então Clarencio explica que, lógico, merecer-nos-ia cautelosa atenção na estrutura cerebral, ou seja, ia ter uma equipe espiritual, logicamente trabalhando um pouco com aquela questão. Nós temos um amigo, eu e o André, que é um amigo que tem muitas deficiências no corpo físico, mas é de uma inteligência implacável. Esse amigo tem 5 títulos entre doutorado, mestrado e PhD. É realmente uma sumidade. Então nós vemos que, logicamente, pelos problemas do passado, veio com um corpo deficitário. Mas, ao mesmo tempo, usaram aquilo que ele precisaria desenvolver de maneira substanciosa o cérebro, para que ele pudesse desenvolver a sua parte intelectual. Então, exatamente esse caso se encaixa perfeitamente com aquilo que Clarencio está explicando. Para cada reencarnação se dá o destino exato daquilo que o espírito precisa passar naquele momento. Então, nesse caso, ele teria que desenvolver intelectualidade para usá-la para o campo do bem. Vamos dizer assim, se ele vai usar ou não, isso é um outro aspecto. Mas a preparação é para que seja usada no campo do bem. Eles vão investir nessa pessoa.
E através do livre-arbítrio, quem vai escolher o caminho é a própria pessoa. Agora nós vamos ver um outro caso. E se fosse um médico? Um grande cirurgião, por exemplo? Perguntei por minha vez. Receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando-se-lhe pleno domínio das emoções. Então aqui, André Luiz pergunta a respeito da sua última profissão aqui na Terra, medicina, e ele já deu um exemplo extraordinário. Nós temos que agradecer muito aos cirurgiões, independente se são materialistas ou não, eles desenvolvem um papel muito importante, levando alívio para as pessoas. E tem pessoas que passam por cirurgias 6, 7, 8 horas. Não é uma coisa assim que a pessoa pega o bisturi, dá uma anestesia e pronto. Não, tem operações no cérebro, operações em determinadas partes cardíacas, por exemplo, determinados centros vitais nossos, que você vê que a pessoa precisa ter um domínio enorme, por exemplo, da emoção. Não é todo mundo que tem a emoção ativa própria para ser, por exemplo, um cirurgião. Então aqui nós vemos que quando é uma pessoa específica numa área dessa, a pessoa já nasce com uma vocação. Tem pessoas que você pergunta com 4, 5, 6 anos, a pessoa diz assim: eu vou ser médico, eu vou ser um cirurgião, eu vou ser um jornalista, eu vou ser um escritor, e a pessoa realmente o é. A pessoa já traz consigo todo um preparo no mundo espiritual para desenvolver aqui na Terra um papel de consolo. O consolo não é apenas espiritual, o consolo também pode ser físico, levando um pouco de amparo. E essas pessoas, naturalmente, são instrumentos para ajudar na medicina. Mesmo que a medicina, muito enveredada pelo materialismo, nós não podemos desmerecer o seu grande papel no aspecto social, trazendo-nos o alívio, trazendo-nos a cura, trazendo-nos a ajuda tão necessária. Olha, André, que coisa interessante. Vamos estudar agora um pouquinho a questão perispiritual. Então, como que é as equipes espirituais e como elas atuam dentro daquele processo? Então, ele diz aqui, se for uma pessoa intelectualizada, então eles vão agir na estrutura cerebral. Ou seja, vai ter uma equipe organizando a estrutura cerebral de maneira mais compacta. Ah, mas e se for um médico? Olha que interessante. Não é um médico comum. Ele pergunta se for um médico que vai fazer operações, como ele diz aqui, cirurgias. Então receberá um aprimoramento no seu sistema nervoso. Então ele vai ter no seu sistema nervoso, por quê? Porque ele tem que ter a mão impecável. A mão dele não pode ter falhas. E para que ele tenha uma mão segura, ele tem que ter um sistema nervoso perfeito. Olha, André, talvez a gente nunca parou para perceber o quanto a reencarnação é uma bênção e o quanto os espíritos, pela criação de Deus, faz para que seja perfeita a nossa condição, para que possamos alcançar, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, nossa própria evolução. Porque não mais indagássemos especificamente, o instrutor continuou. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam, automáticos, cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme, seja o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem o acesso à vida superior, o voto de recapitular serviços mal feitos ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão
ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce, estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Antes do André encerrar agora, que vamos entrar no encerramento, nós temos 2 pontos aqui que eu não queria perder essa linha de pensamento que André Luiz traz de Clarencio, né? Ele diz que essa preparação toda é importante por 2 fatores importantes. Primeiro, aquele que veio com uma determinada missão numa existência falha, estando no mundo espiritual, percebendo que falhou, ele pede novamente para vir cumprir aquilo que ele deixou de fazer. Esse é o primeiro ponto, onde a reencarnação passa a ser assistida. E a segunda é quando, logicamente, o espírito vem, ele se conscientiza de que tem que seguir alguns caminhos para ajudar até a própria humanidade. Então, quando ele desencarna, quando ele vai reencarnar novamente, é preparado a ele um corpo altamente, vamos dizer assim, dentro de um processo da delicadeza que requer a reencarnação, a composição da forma perispiritual, o corpo que vai o habitar, para que ele possa, então, tentar cumprir aquilo que ele está se comprometendo. Voltamos a repetir, não significa sucesso. Nós vemos no livro Os Missionários, que também temos aí na nossa página da TV A Caminho da Luz, na página do YouTube, que é o 2º livro de André Luiz, muitas reencarnações altamente assistidas. Algumas delas até eles teriam como companhia alguns ministros de nosso lar, porque eles não poderiam falhar. Era uma obra da execução do cristianismo redivivo aqui nas terras de Veracruz. E eles pegaram alguns personagens que falharam, e cada um deles começaram a declinar porque falhou. Um pela bebida, o outro pelo sexo, o outro pela vaidade, o outro por cobrar dinheiro da mediunidade, e assim sucessivamente. Então nós percebemos que tudo isso é importante, mas o êxito vai depender única e exclusivamente da pessoa que vai passar por aquela experiência. Ante a pausa ligeira do ministro, Hilário perguntou respeitoso. O seio maternal, desse modo, nosso mentor completou-lhe a definição respondendo. É um vaso anímico, de elevado poder magnético, ou molde vivo, destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda a parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento, e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros místeres, e em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno do que havíamos visto. Então aqui nós percebemos, que essa pergunta, para encerrar esses questionamentos, é uma pergunta muito interessante. E o seio maternal desse modo? Então o mentor explica que é um vaso anímico de elevado poder magnético. Ou seja, esse vaso de um poder magnético, ele pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, aquela mulher que sente que aquele espírito está colocado ao lado dela
e ela tem repulsa por aquele espírito. É quando muitas cometem, por exemplo, o aborto. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus permite isso. O ano de 2020, eu ainda não tive informações, mas o ano de 2019, nós tivemos mais de 3 milhões de abortos no mundo, sem contar os abortos clandestinos, que é uma quantidade, deva-se aparelhar esse número. Então nós percebemos que existe o livre-arbítrio. A reencarnação, ela não é tão bela como nós estamos vendo aqui, no ponto de todos os personagens estarem ali, todos eles convictos da ajuda que vão realizar. Na verdade, esse exemplo que nós estamos tendo não pode ser majorado como um exemplo de todas as reencarnações. Isso aqui é uma exceção, onde o coração de Clarencio foi trabalhando cada personagem e permitindo que cada personagem visse de uma maneira que pudesse corroborar com o processo. Mas a grande verdade é que nesses processos reencarnatórios, principalmente a reencarnação compulsória, ela é copiada de obsessores acompanhando, de pessoas que vão receber os filhos que não querem receber, de muitas dificuldades na formação do seu perispírito. Diga de passagem, não há, como ele diz aqui, uma formação de um perispírito. O espírito vem da forma que dá, para que ele possa se reestruturar um pouco, para ter novas oportunidades melhores, porque abusou muito do corpo, abusou muito da condição intelectual, cometendo crimes, desavenças. Então nós percebemos que quando eu estudo um caso, eu sempre comento isso nas minhas palestras, nós temos que tomar muito cuidado de pegar esse caso e sair falando como se fosse uma regra no campo reencarnatório. Não é. André Luiz, dentro dessa escola, os livros para mim de André Luiz é uma universidade completa, onde ele demonstra vários tipos de reencarnação, várias situações, mostrando e elucidando para todos nós que não é igual. Cada caso é um caso, cada caso requer uma estrutura diferente. Então nós percebemos que este caso é um caso simples, porque aquela criança está com 8 anos, não sabe nem o que está acontecendo direito, está sobre o pesado véu do esquecimento de quando ele foi júri, na época da Guerra do Paraguai. Então é mais fácil. Ali as mulheres envolvidas também, todas querem colaborar, os benfeitores ali todos estão envolvidos. Então, lógico que isso tornou uma missão muito mais fácil para o trabalho em desenvolvimento que Clarencio está realizando naquele momento. Ao encerrarmos o nosso vídeo, nós pedimos os amigos, as amigas que nos acompanham, a deixar o seu like e o seu comentário aqui no vídeo, que é muito importante para o nosso canal. A impressão, o like, o comentário, o compartilhamento, isso leva muito em conta. Então nós gostaríamos de pedir a sua ajuda, lembrando sempre que quando você pega o link e compartilha, outras pessoas estarão assistindo e nos conhecendo, e você pode ser este elo que vai nos ligar a outros corações, a novos corações. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não habilitou as notificações, habilite, se inscreva, faz muita diferença para nós. E tem muitos que estão nos acompanhando pelo Instagram e pelo Facebook e têm visto a grande obra que nós temos mantido junto com nobres companheiros aqui em Itapera, porque sozinhos nós não fazemos nada, é sempre um grupo. Então o CEPAC, com companheiros dedicados, tem levado a termo a comida, distribuição de roupas, de agasalhos, de cestas básicas, de marmitex. E se você puder nos ajudar, seja membro do canal. O período, você que vai determinar 1 mês, 2 meses, 3 meses, é você quem irá determinar e o valor também. Através da ferramenta Seja Membro, você pode ajudar diretamente as atividades que temos no CEPAC. Convidamos também a interagir conosco pelo WhatsApp 19
997782794 e também temos o Telegram, o seu canal no Telegram, Divulgando Espiritismo. Quem ainda não conhece os livros de que sou autor ou outros livros da TV A Caminho da Luz, é só você conhecer nossa loja virtual, loja.acaminhodaluz.com.br, e você pode também adquirir os livros em forma virtual através da plataforma da Amazon. Estará ajudando a mantermos as atividades do CEPAC. Queridos amigos, vamos encerrando mais esse capítulo do livro Entre a Terra e o Céu. O programa Estudando as Obras de André Luiz, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Agradecemos a sua audiência, agradecemos o seu coração generoso de muitas mensagens que temos recebido e só temos uma palavra a dizer: gratidão. Como diz os nossos irmãos portugueses, bem-haja por tudo que vocês têm feito por nós. Um beijo carinhoso a todos. Até o próximo programa.